o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então vejam, irmãos, Jeremias ao mesmo tempo, falando usado pelo Senhor, quando ele diz quem o conhecerá, mas ele mesmo diz, o Senhor, eu o conheço, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E eu, olhando para os versículos, para esses versículos de Jeremias, eu também lembrei do apóstolo Paulo, só para encerrar os nossos pensamentos aqui, a conclusão que Paulo tem do que nós somos. E ele tira dele mesmo, da sua própria natureza, ele define a sua própria natureza para juntar a todos nós, a toda a natureza dos homens. Quando ele falava a respeito da lei, a respeito das nossas fraquezas, da lei que não podia nos justificar diante do Senhor. E ele diz aqui no versículo, capítulo 7, versículo 15, alguns versículos que eu quero ler para encerrar, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro na lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E a conclusão que ele tira de tudo isso, ele diz, desaventurado o homem que sou. Ou em outra palavra, em outra tradução, ele diz, miserável homem que sou. Em querer fazer o bem, em às vezes não conseguir, nessa luta constante do nosso querer com os nossos desejos carnais. E ele chega à conclusão, miserável homem que sou. E no versículo 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele diz, só para nós talvez chegarmos a uma conclusão aqui, graças a Deus, em outra referência, graças a Deus que nos dá a vitória, que nos concede a vitória. Porque aquilo que era impossível a nós, na luta contra o pecado, e na lei que o Senhor deu a Moisés, e que jamais homem algum foi capaz de cumprir, somente o Senhor Jesus. Por isso ele, graças a Deus,
graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória, porque aquilo que era impossível a nós, Ele cumpriu em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por nós ali na cruz do Calvário. Então, a conclusão que Paulo chega diante nessa luta contra o pecado, contra o nosso próprio desejo carnal, ele diz: desaventurado homem que sou. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do que ele realizou na cruz do Calvário por nós. Então, João, eu estive pensando profundamente como o Senhor Jesus pôde ver a reação daqueles que viram os sinais, os milagres, e a princípio parecia que todos de fato creram, mas o próprio Jesus disse, não confiava neles, porque conhecia profundamente o coração deles, conhece também os nossos corações. Oxalá que o exemplo desses não esteja com nenhum de nós aqui nesse salão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.